Marcos diz a Raquel que ela não o engana mais e a expulsa de sua casa. Virgílio comenta com César que não conseguiu empréstimo no banco para pagar as ações e que precisa tirar dinheiro da corretora. César acha arriscado. Regininho corre por causa de Epirade, contrariada por mar possuído. Malu solta o bezerro. Aloá o procura por toda a fazenda e desconfia de Malu, mas ela nega. Ela tem um pesadelo com o bicho e sai atrás dele com um revólver. Luzia pede que a cobra a segue. Zé Pedro ameaça Virgílio com uma arma. Virgílio aproveita um momento de distração de Zé Pedro e arranca a arma da sua mão. Breno e Bulho insistem para que Virgílio incedite a praia, mas ele não se convence. Malu acha o bezerro. Celina e Alaô a encontra caída no chão, ao lado de uma cobra morta. Sampaio compra as ações de Marcos. Um médico assiste Malu e diz que ela não perdeu a criança e que foi muito corajosa por dar tiro na cobra. Alaô se alegra. Vera conta a Clarita porque Breno deixou a prefeitura. Virgílio pede dinheiro a Marcos. Marcos diz a Virgílio que deu todo o seu dinheiro para Raquel em troca do divórcio. Alaô não dá o braço a torcer e continua brigando com Malu por ter sumido com o bezerro. Ela diz que vai voltar para o Rio e ele aceita. Zé Pedro avisa a Manuela que vai sumir de Pantal. Malu vai se despedir do bezerro e encontra um cartaz em que está escrito: "Não vá embora. Nós amamos você." Ela volta e abraça a Laô. Ruth conta os pescadores que ela também errou no passado e os convence a perdoar. Alemão. Virgílio procura Raquel. Virgílio pede dinheiro a Raquel, que ironiza. Ela aceita emprestar, mas com a condição de que ele ponha as ações no seu nome como garantia. Marcos vai a Pornal e se encontra com Ruth. César fica chateado com Zé Luiz porque ele escolheu Muriel para ser o seu padrinho de casamento. Vera se reconcilia com Breno e revela que está grávida. Os pescadores pedem desculpas a Alemão. Juju surpreende ao anunciar que vai se casar com André. Virgílio se recusa a dar as ações para Raquel como garantia. César aconselha Virgílio a não entregar as ações para Raquel, mas ele não vê outra saída. Virgílio pede que César deposite o dinheiro de Raquel na conta da corretora. Raquel vende as ações para Sampaio pelo dobro do preço. Juju diz a Sampaio que desistiu do divórcio. Alzira pede que Ruth não insista mais no da lua para que ele não se lembre que está confundindo as duas. Sampaio conta a Arlete que vai pedir a separação inelegível. Donato e Sebastião cavam um túnel na cela. Virgílio tenta agredir Raquel, mas ela te aponta um revólver. Sampaio descobre que Virgílio roubou dinheiro da corretora.
Os acionistas ficam indignados e tira Virgílio da empresa. Sampaio volta a ser o presidente. César confessa a Virgílio que esqueceu de depositar o dinheiro. Os dois brigam e Arlete chama Marcos. Raquel dá a Casa Azul de presente para Isaura, como ela tendo querida. Zé Pedro se despede de Manuela e vai embora de Portal. Vigílio tem mais audições com o desapartamento e pede que Clarita atire ele. Clarita leva Vigílio para casa. Maria Helena pede dinheiro a Vigílio, mas ele diz que já pegou pelo serviço dela. Zé Pedro se despede de Tonha. Isaura conta a Floriano que vai se mudar para a Casa Azul e o marido diz que não vai. Raquel vai à casa de Vigílio provocá-lo e ele manda a segurança botá-la para fora. Luzia derruba uma panela de água fervendo em cima de Malu, mas não consegue atingi-la. Donato e Sebastião fogem por Bureiro. Da Lua visita Isaura na casa nova e diz que ela tem que voltar a morar com Floriano. Isaura manda da Lua embora. Tonha revela a Manuela que foi Zé Pedro e não Genise que deu o presente. Vitor e Tonha se beijam. Donato vai para o barraca de Sebastião. Breno conta a Clarita como conheceu Vera. Tonha, Vera e Manuela e Raquel aparecem pegando um objeto e em seguida um aparelho, segundo o Vigílio, no hotel. Donato sequestra Tito. Ruth conta a Floriano que o divórcio saiu. Os pescadores encontram o barco de Tito vazio. Raquel diz a Isaura que não vai deixar Ruth se casar com Marcos. Marcos conta a Vigílio que vai voltar a trabalhar na corretora. Com Sampaio, Raquel se faz passar por Ruth e pede à secretária dele que ponha calmante na bebida. Mulho decide romper o noivado e explica para Tônia o que os dois não iriam ser felizes. A secretária diz a Raquel que fez o que ela pediu. Ruth e Arlete visita a clínica infantil. Vigílio inaugura uma fonte luminosa em Portal. Marcos chega em casa e cai em um sono profundo. Raquel entra, tira sua roupa e a deita perto dele e finge estar dormindo ao lado. Ruth chega e vê a cena. Ruth vai embora chorando. Raquel arruma e sai do quarto. Juju desconfia de que Dionísio não é rico e aparente. Arlete e Sampaio espera por Ruth e Marcos no aeroporto. Ela chega e diz que Marcos não estava se sentindo bem. Sampaio vai ao apartamento de Marcos para saber o que aconteceu e o encontra dormindo. Ao acordar, ele diz a Sampaio que não falou com Ruth e não entende a reação dela. O delegado procura Tito. Ruth conta a Arlete que fragou Marcos com Raquel. Luzia provoca um acidente de cavalo com Malu. Alaô fica preocupado com o acidente de Malu porque pode ter afetado o bebê. O médico diz que está tudo bem com ela. Alaô acusa Luzia de ter provocado o acidente e o expulsa da fazenda. Vigílio faz as pazes com César e o chama para trabalhar com ele.
O prefeito devolve o restaurante para Vito. Este conta a novidade para Tonha e o pede em casamento, mas ela diz que ainda não está pronta. Tito consegue se livrar das contas e foge do barraco de Sebastião. Marcos tenta falar com Ruth no teatro, mas ela vai embora. Tito e Glorinha se abraçam e o delegado sai à procura de Donato. Marcos pergunta a Arlete por que Ruth está chateada com ele, mas ela não diz nada. Donato e Sebastião se refugiam na ilha. Arlete e Ruth passeiam em São Paulo. O aparelho aparece na sala da prefeitura e Vigílio chama os seguranças que, ao chegar lá, não encontra ninguém. Vigílio vai à casa de Breno e o acusa de estar se vestindo de aparelho. Ruth aceita conversar com Marcos. Ela diz que o encontrou dormindo com Raquel, mas Marcos afirma que não falou com ela. Ruth o chama de cínico e vai embora. Marcos comenta com Sampaio que foi vítima de uma armação. Raquel conta a Isaura o que fez para separar Ruth de Marcos. Manuela diz a Gigi que pretende se casar com Zé Pedro e ele volta. Vigílio garante a Marcos que não tramou nada. Raquel se faz de inocente diante das acusações de Marcos. Isaura diz a Ruth que tem algo importante para te dizer. Isaura desiste de contar a Ruth o que Raquel fez. Carorá e Zé Luiz se casa. Vigílio revela a César que Zé Luiz está na fazenda. Tonha comenta com Manuela que Zé Pedro escreveu. Da Lua vai ao circo e pede ao dono que o leve junto com a trupe, mas ele diz que só pode deixar com autorização de Glorinha. Bartilhão se entrega para a polícia e revela onde Donato se escondeu, mas o delegado não o encontra mais na ilha. A Laoa fica sabendo que as aves da fazenda morreram e acusa Malu. Ela fica revoltada e mente que foi ela. Malu diz a Alaô que vai embora da fazenda. Depois, ela confessa para Clarita que não matou os bichos. Glorinha não aceita que da Lua viaje com o circo, mas Ruth a convence o contrário. Vigílio decide vender a casa para que se livre de Raquel. Glorinha descobre que Donato está escondendo em sua casa e avisa ao delegado que consegue prendê-lo. Floriano diz a Ruth que confia em Marcos, mas ela não aceita fazer as pazes. Luzia pressiona por Celina conversar e confessar a Laô que pelos venenos de água para matar as ervas da fazenda. A Laô conta para Celina que vai pedir desculpas a Malu. Múrio se despede de Tonha e avisa que vai dirigir um hospital. Juju diz a Sampaio que aceita o divórcio porque conheceu um fazendeiro. Vigílio comenta com César que sua doença está se agravando. Damião convida Alzira para ir ao cinema. Alemão revela aos pescadores que Severino roubou o dinheiro que era de Floriano e eles o obrigam a devolvê-lo.
Malu aceita as desculpas de Alaô. O espantalho aparece para Vigílio. Vigílio tenta correr atrás do espantalho, mas sofre um infarto e morre na fonte luminosa. Clarita e Marcos encontram o corpo de Vigílio na praia e Múrio diz que ele morreu de ataque cardíaco. Tonha volta para casa e Manuela vê tirando a roupa do espantalho. As duas escutam no rádio a notícia da morte de Vigílio e decide queimar a fantasia. Servilio devolve o dinheiro para Floriano. Manuela marca a data do casamento com Zé Pedro. Alzira diz a da Lua que vai ao cinema com Damião e pensa que ele vai ficar com ciúmes, mas da Lua dá dinheiro para ela. Clarita acha o cartaz de Vera. Raquel provoca Ruth. Raquel diz a Ruth que só queria uma noite de paixão com Marcos. A irmã vai embora revoltada e Raquel diz a Isaura que não vai deixar Ruth ser feliz. Clarita entrega o cartaz para Breno e Vera guarda com ela. Depois o emprega para a frente da igreja. Todos em Portal vê o cartaz e Breno não entende a atitude de Vera. Alemão se despede dos pescadores e ganha um presente. Vera explica a Breno que só agora conseguiu se livrar do passado. César persegue Raquel na estrada e o carro dela acaba capotando e explodindo. César vai embora assustado. Floriano recebe a notícia da morte de Raquel e conta para Ruth e Isaura. Da Lua vibra com a morte de Raquel. Marcos avisa a Ruth que vai viajar para muito longe e não sabe se volta. Manuela faz um abaixo-assinado entre os moradores para pedir a Breno que vote para a prefeitura. Breno diz a todos que, mesmo sem alegremente, o prefeito vai levar adiante o projeto da semelhante da praia. Vito conta a Tonho que Joel abriu uma fábrica para preencher a surfa. Isaura revela a Ruth que Raquel mentiu. Isaura explica a Ruth que Marcos estava dopado e Raquel armou a cena em que os dois pareciam dormir juntos. Tonho conta a Zé Pedro que se vestiu de espantalho para assustar Vigílio. Alemão entrega o primeiro espanto do livro que escreveu sobre o portal para Clarita. Isaura conta. Isaura volta para casa. Ruth não encontra Marcos no aeroporto e vai atrás no aeroporto, mas também não acha. César dá o seu apartamento de presente para Zé Luiz. Da Lua dá um esculacho em seu rosto para Alzira. Marcos se encontra com Ruth. Ruth pede desculpas a Marcos e conta que Isaura te disse como Raquel tramou a separação deles. Os dois se beijam apaixonados e ele a leva para um passeio em balão. Isaura comenta com Floriano que sempre sentirá falta de Raquel. Da Lua se arruma para ir embora, como o circo. Na cadeia, Donato diz aos presos que vai se vingar de quem botou lá. Os amigos de Malu aparecem para a fazenda para um chá de panela e Alaô não gosta.
Juju convida Clarita para passar uns dias na sua casa. Alemão avisa aos pescadores que escreveu um livro contando a história e a vida dos moradores de Portal. Alaô e Malu discute e ele diz a Celina que vai dormi-la no Carmo, dá uma roupa de zomba para dar lua usar no circo. Para se desculpar com Alaô, Malu se veste de caipira. Ela acha graça, quis dizer ele, mas diz que a prefere do jeito que ela é e os dois se beijam. A caravana do circo se despede da cidade e da lua acena para todos os moradores em Clevitório. Alzira fica triste num canto. Da lua conhece uma cartunista e se chama Ruth. Todos vão ao lançamento do livro de alemão. Marcos e Ruth passeia de iate. Fim da novela.